Boa noite, minhas borboletas coloridas. Todos vocês estão bem? Espero que todos estejam bem. Em nome do Messias, que é Una Meshama, estamos aqui com aquele sentimento, uma saudade de todos, né? Mas hoje, assim, queria abordar um tema, né? Um pouco delicado com todos vocês, mas procurando saber, assim, de vocês. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Vocês estão tristes? Alguma coisa aconteceu que desmotivou você, que deixou você assim, dentro de uma caixinha, escondidinha, sem querer ver ninguém, tipo depressiva? Porque aconteceu algo que você não conseguiu suportar ou superar aquela situação? Vamos falar desse tema hoje, rapidinho assim. Vou fazer umas ilustrações de situações que ocorrem todos os dias, né? A gente vê muito pessoas falando sobre depressão, né? Que fulano tem depressão, que fulano tá assim, tá assado, né? E existe duas depressões, né? Que eu acho assim que a gente tem que procurar, né, analisar, né? A depressão física do meu eu e a depressão, né, espiritual. Mas existe, dona Márcia, duas depressões? Sim, existe. Existe aquela coisa que eu até assim, né, falo que não é depressão, é uma presunção, a não aceitação daquela situação que está acontecendo conosco, que se manifestou na nossa vida. Então, a gente precisa entender, né? Então, tem pessoas que não suportam, não tem estrutura para perder, né? Então, quando ela se encontra numa situação dessa, ela se entrega muito rápido, né? Então, um emprego, um relacionamento, né? Uma casa, um carro, coisas que a pessoa tem apego, né? E julga que aquilo ali nunca vai ser tirado dela. Um ente querido que foi, né? Um pai, uma mãe, um filho. Então, uma pessoa, ela entra dentro da lacuna, naquela tristeza, e ela vai, né? Ela vai se escondendo, e vai perdendo a alegria, a motivação. Quando ela se vê, ela está realmente presa nela mesma, né? E de repente, ela vai para o médico, e de repente, chegando lá, qual é o diagnóstico? Depressão. E o médico vai passar, né, a medicação, antidepressivo, aí remédio para dormir, mas quando vai ver, ela saiu da energia normal dela, natural dela, e ela vai passar a ser uma dependente química. Ela precisa do remédio para sorrir, ela precisa do remédio para... Então, assim, ela vai ser uma pessoa que ela depende daquelas medicação, que ela depende daquele remédio para que ela possa, assim, ter uma vida normal, que ela acha que sem aquela medicação ela não vai conseguir. Olha como a coisa já mudou, né? Ela não nasceu tomando remédio, ela não nasceu triste, né? Ela não nasceu assim, era uma pessoa normal. E de uma hora para outra ela começa a ter esses sintomas. Então a gente tem que buscar a causa disso, né?
o que foi, né? Então eu sempre digo, você quer se achar? Então, se você se perdeu, você tem que ir no local aonde tudo aconteceu, né? Você tem que ir no local aonde tudo aconteceu. Vá e volte para o início da situação. Na rua que você passou, no caminho que você fez, aí você vai se achar, né? Então a gente precisa nos encontrar aonde nós nos perdemos, né? Então, assim, quando eu falo a presunção é a não aceitação de uma situação. Eu não aceito ter perdido aquele relacionamento. Então eu entro na minha tristeza, na minha dor, e eu vou ficando com aquela dor, e só eu, e acabou o mundo, não tem mais ninguém, né? Por quê? Porque eu não estou aceitando aquilo que se manifestou na minha vida, né? Como um aprendizado, né? Um recomeço. Também pode ser, eu trabalhei tanto, né? Eu conheci uma pessoa que ela trabalhou mais de 30 anos em uma empresa. E, né, por razões, né, da situação, a empresa ia fechar e precisou mudar o quadro de funcionário, né? E o que eles iam fazer, ela não poderia mais estar lá. E ela se sentiu humilhada, então ela entrou no processo de depressão. Então não queria comer, não queria mais ver ninguém, né? Perdeu o ânimo da vida, porque uma situação que ela não encarou de frente, né? Que ela não viu o outro lado da moeda, ela não viu que naqueles 30 anos aquela empresa proporcionou a ela tudo que ela pôde adquirir na parte material, né? E que proporcionou a ela felicidade. Não, ela só se apegou à tristeza. Então ela mesmo se diminuiu, ela mesmo começou a se achar incapaz, que não ia ter mais capacidade de entrar no mercado, né? Então, já tem tantas pessoas que às vezes vêm para tirar o nosso brilho, tirar o nosso querer, tirar a nossa vontade. A gente não pode permitir isso, né? A gente não pode permitir que ninguém tire o que é de melhor que nós temos, que é o nosso brilho próprio, né? A nossa inteligência, né? Cada um tem o seu brilho e esse ninguém pode tirar. Então precisamos reagir quando vem uma situação que ela se apresentou para nós, né? E se ela apresentou para nós, ela tem alguma coisa para nos dizer, algum significado. Precisamos reagir diante de qualquer tipo de coisas que venha para tirar nossa autoestima, tirar nossa força, tirar o nosso brilho. Não podemos deixar isso acontecer. Então, eu gostaria muito de abordar esse assunto, sabe? Para que possamos, assim, reagir em cima de qualquer situação. Porque, olha, quando vem uma coisa negativa, atrás vem uma positiva. Quando vem a tristeza, vem a alegria também. Na mesma proporção, tudo depende da gente, de como nós vamos encarar aquilo. Tem coisas que, claro, dói, a gente às vezes se sente ferida, mas não podemos permitir que essa ferida se alastre, se abra, não. A gente tem que fazer tudo para cicatrizar rápido e já levantar, dar a volta por cima e já buscar outro objetivo, outra coisa que Deus já botou ali na frente, né? Essa é aquela depressão que eu criei, eu segurei isso. Então isso, eu segurei dor, eu segurei mágoa, eu segurei tristeza. Claro, se eu coloquei tudo isso, eu atraí mais coisa ruim. Porque tristeza atrai tristeza, mágoa atrai mágoa, né? Ódio atrai ódio. Tudo que você puxa, né, de negativo atrai mais coisas negativas.
Agora, quando você atrai alegria, aí você começa a atrair um monte de coisas boas também, tá? Então, precisamos ter esse tipo de sentimento, de querermos mudar o círculo daquilo que está ao nosso redor. Essa mensagem que eu queria deixar assim para vocês hoje, sabe? E em todos os momentos, às vezes a gente quer ajudar aquela pessoa e ela se fechou, passou o cadeado e não quer dar chave para ninguém abrir, né? Mas dentro dessa pessoa tem tanta coisa boa. Ela só precisa acreditar nela novamente. Ela precisa acreditar que tudo que Deus faz é bom. A gente é que não sabe agradecer, né? A gente não sabe agradecer. E a gente precisa aprender a agradecer por tudo que Deus nos dá e que faz para o nosso crescimento. E que às vezes a gente não está entendendo isso, né? Então entra nessa tristeza, nessa angústia, né? Então não pode ser desse jeito, tem que reagir. E não deixe ninguém tirar o seu brilho. Ele é dado por Deus, né? Ele é seu, né? Se as pessoas tiverem que amar, te respeitar, né? Se faça ser respeitada, se faça ser amada, né? Deixe o outro seguir o caminho dele, o destino dele, né? O que ele pensa de você ou deixa de pensar não vai acrescentar nada naquilo que você tem que realizar. Acorde com toda a positividade da vida, sabe? Então, assim, buscando a não ser um ladrão do tempo de Deus. Se Ele está lhe dando tempo, use esse tempo para tudo que você tiver que fazer. Porque a gente não sabe daqui a 10 segundos, 10 minutos, ou amanhã o que vai acontecer. Então, procure aproveitar da melhor maneira que vocês puderem, fazendo bem, fazendo alguém sorrir, né? Então, hoje essa mensagem que eu vim trazer, né? Às vezes não é uma depressão, é uma presunção minha de não aceitar. Eu não quero aceitar isso. Então eu vou ficar aqui presa nessa dor, né? Então, no outro vídeo que eu vier fazer, aí eu vou falar sobre a depressão espiritual, né? Como é que ela ocorre, o que é que tem a ver com a gente, tá? Mas hoje eu queria tocar nesse ponto, né? Dessa depressão da presunção, a não aceitação da perca, a não aceitação de qualquer situação que faz a gente travar. E a gente precisa nos libertar, né? E às vezes a pessoa tá fraca, precisa de alguém do lado para motivar, trazer ela de volta para a vida, fazer ela acreditar que ela tá viva, que ela é capaz, né? Que aquilo passou, né? Então, a gente precisa de alguém assim do nosso lado naqueles momentos, tá? E não a gente buscar fuga em remédio, buscar fuga em coisas que não vai nos acrescentar muita coisa. A gente tem que buscar a nossa energia vital, aquela energia boa que Deus nos dá todos os dias, quando Ele permite que nós viemos e acordamos e abrimos olhos. Você já perguntou assim: Senhor, por que o Senhor permitiu que eu acordasse e abrisse meus olhos? Alguma coisa esse Deus está querendo te dar. A gente só precisa fazer por merecer. Que a luz de Deus me chama, iluminei a todos e que tenham uma semana grandiosa e abençoada por Deus a todos. Beijo, muito obrigada. Tchau.